Olá, galera da Adrenalina! Hoje eu vim falar para vocês sobre como os nichos da interpretação são tão variados que a gente precisa fazer uma série de vídeos aqui. E eu já tinha até antecipado lá nos meus stories e hoje eu vim trazer para vocês o primeiro nicho. Então fique ligado que já já eu vou falar qual é o nicho. No nicho de hoje, nós vamos apresentar o mercado da ONU, que é o tão almejado nicho da interpretação que eu sempre sonhei em participar. Eu não tenho muita experiência para dizer assim para vocês que eu sou uma intérprete que conhece muito do mercado da ONU, mas eu vou trazer para vocês o que eu tenho noção e o que eu já fiz, onde eu já atuei dentro da ONU. A ONU, como vocês sabem, é uma organização das Nações Unidas, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, ali para conseguir trazer uma paz, uma justiça entre os países que passaram pela guerra e tentar mesmo ter uma ordem mundial que não dependesse apenas da justiça local, mas também de uma justiça global, para que não deixasse com que assassinatos em massa, como aconteceram na época lá de Hitler, acontecessem novamente ou outras atrocidades mais. A gente vê que a atuação da ONU é muito forte e que todos os anos eles têm uma assembleia, gente, meu Deus, a lógica aqui, o Tico e Teco estão meio, enfim. E aí a Assembleia da ONU, que acontece anualmente, foi uma assembleia que eu tive a oportunidade de interpretar um discurso específico, que foi o discurso do Joe Biden, e a interpretação também da abertura da reunião, que foi dessa Assembleia Geral no ano passado. Então, eu fiz essa interpretação para o SBT, e essa apresentação foi transmitida ao vivo na SBT News, que é um canal online do SBT para transmitir diferentes notícias. E nesse dia, quando teve a abertura da ONU, eu interpretei o discurso de Joe Biden, a abertura e um trechinho do discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro, porque de repente, ao invés de vir o áudio original em português, que ele estava falando em português, a gente recebeu lá na emissora o áudio traduzido para o inglês. E aí, nesse iniciozinho, eu tive que interpretar a interpretação. E aí, depois, quando a gente conseguiu receber o áudio em português, foi bem rapidinho. Aí eu não tive mais que interpretar, porque eu não tinha que interpretar para a audiência brasileira o português, já que estava sendo falado em português, né? Então, aconteceu isso. E outras organizações relacionadas à ONU, existem várias, vocês devem estar bem familiarizados com elas. Tem a UNODC, que eu já interpretei várias vezes, tem a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, tem a OMS mesmo, tem a WTO, que é a Organização do Comércio, né, OMC, e várias outras organizações relacionadas à ONU, como a Organização de Combate à Droga e outras organizações relacionadas à ONU. Eu já interpretei em várias dessas organizações, mas não diretamente contratada pela ONU, e sim pela organização de outros eventos em que havia participação dessas organizações no evento. Então, assim, para interpretar no nicho da ONU em si, você várias vezes terá a oportunidade, como intérprete, de fazer eventos onde a ONU, várias organizações relacionadas à ONU, estão lá nesse congresso, nesse seminário, nessa workshop, enfim, qualquer uma desses tipos de evento, mas não necessariamente trabalhando para a ONU especificamente. Você vai ter outros contratantes que vão te chamar para fazer essa interpretação. Por quê? Porque a ONU tem uma restrição muito específica. A Comissão Europeia, que é quem contrata os intérpretes que vão trabalhar em Genebra,
Existem, na verdade, algumas secretarias que são sedes das Nações Unidas. Existe uma em Washington, outra em Genebra, que é a principal, e existem outras pequenas também que estão ali na Europa. E o que acontece? O que eu sei é que a Comissão Europeia, essa que contrata para a Genebra, para a Assembleia Principal da ONU, eles têm um critério de inserção lá na comissão por demanda de línguas que são oficiais dentro da ONU. Ou seja, o português não faz parte desse central ali, dessa parte central da Comissão Europeia. Existem sim brasileiros que trabalham na Comissão Europeia, mas são raríssimos e geralmente eles precisam ter um par linguístico muito amplo. Então, por exemplo, é favorável no seu currículo, se você for se candidatar a ser intérprete da ONU, ter línguas muito ativas, ou seja, língua B ou língua A, como alemão e línguas raras como o chinês, por exemplo. Porque isso te favorece, porque o próprio português não é uma língua oficial. E as línguas oficiais da ONU são o inglês, o espanhol, que mais? O francês, o chinês, o árabe e o russo. Então, como o português não faz parte dessas 6 línguas oficiais da ONU, a gente acaba ficando para trás e a gente não consegue, de fato, se inserir apenas sabendo, por exemplo, português, inglês ou português, espanhol. E a seleção é bem rígida, existem várias etapas desse processo para aceitação, para a entrada desse processo seletivo. Ele é anunciado, inclusive, no site oficial da ONU, em que a Comissão Europeia vai recrutar novos intérpretes de várias combinações linguísticas, mas se você tiver o árabe ou o chinês junto com a sua dupla de idiomas ativos, que seria o português como mais uma língua ativa, aí tudo bem, você tem mais chances de conseguir sua vaga. Agora, se a sua combinação linguística não tem alguma dessas línguas oficiais, além do inglês, porque o inglês todo mundo tem muito mais chance de você ter concorrência, então acaba que você não consegue entrar de fato na Comissão Europeia. E eu já procurei a respeito para ver se eu conseguiria entrar e de fato assim, a minha combinação linguística não me permite entrar nessa área oficial da Comissão Europeia. Mas existem outras organizações que são da ONU, né? Como eu disse, essas outras organizações, que uma delas tem a língua oficial como português dentro dessa organização, que é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Essa Organização dos Estados Americanos, ela sim pode ter o recrutamento de brasileiros e o português é uma língua oficial. E quando a pessoa entra na OEA, geralmente ela trabalha em Washington, mas ela tem outros locais para trabalho também e acaba sendo muito mais fácil para o intérprete que quer entrar numa organização relacionada à ONU se inserir dessa forma. Aí, como eu disse, o nicho da interpretação na ONU oficialmente, por que ela é tão vantajosa? Porque os intérpretes que trabalham oficialmente na ONU, eles são contratados e eles têm vários benefícios. E por que eu quis trazer esse nicho como o primeiro nicho para a gente trazer aqui? Porque recentemente aconteceu uma greve na Comissão Europeia pela questão do choque acústico. E eles disseram, né, que eles não iriam trabalhar remotamente, e sim apenas presencialmente. Por quê?
Porque nos eventos remotos, eu já mostrei aqui para vocês vários vídeos, né? Que plataformas que não têm as melhores condições de trabalho acabam sendo utilizadas por alguns clientes e que fazem com que aconteça o choque acústico por volumes muito altos serem recebidos, muito acima dos decibéis admissíveis pelo nosso ouvido, acabando prejudicando de fato a nossa audição e que muitas vezes pode realmente ter um problema a longo prazo. E os intérpretes da Comissão Europeia falaram que eles não iriam trabalhar se não fosse presencialmente. Então, os eventos presenciais voltaram a todo vapor na Comissão Europeia, na ONU, porque os intérpretes de lá têm voz. E eles fazendo essa greve, ninguém consegue fazer reunião nenhuma. E deu super certo, eles estão lutando pelos direitos deles e eles têm vários benefícios, eles têm plano de saúde e de fato é como se fosse um contrato normal de uma empresa. Você é contratado e tem seus direitos e seus deveres, eles estabelecem as regras da Associação Internacional da Interpretação de Conferência e eles têm aquela AIC que eu já trouxe aqui algumas vezes à tona, e eles realmente, assim, tentam ditar a regra do mercado e quem dera se de fato a gente conseguisse regulamentar a profissão e ter os mesmos direitos que eles, os mesmos deveres e a mesma notoriedade. Mas essa é a questão, eles são pioneiros, eles vieram construir a área, eles têm muito conhecimento, muitos intérpretes lá vieram da época da construção da ONU, que existem vários documentários mostrando assim que os intérpretes da ONU, eles que estabeleceram quais seriam os equipamentos a serem utilizados, como seriam as condições de trabalho dentro de uma cabine, quanto tempo que se passaria na hora de fazer a interpretação de um intérprete para o outro. Então, todos esses pré-requisitos de contratação, detalhamentos sobre a profissão foram muito empíricos mesmo. Eles viveram aquelas situações e viram quais que eram as melhores condições de trabalho, por que a jornada tem que ser de 6 horas, e depois de 6 horas, por que tem que ser cobrado 1 hora extra, e depois de 1 hora extra, no máximo, só pode passar mais 1 hora, e aí acabou. Inclusive, tem alguns deles que falam que até 1 hora a mais, e assim, não se cobra apenas 25%, e sim 50% em cima da diária oficial, e em alguns casos eles nem trabalham hora extra, dependendo do quão cansativo é. Então, esses pequenos protocolos, essas regras da profissão foram estabelecidas por eles são os pioneiros, e eles são as pessoas que eu mais idolatro, que eu mais admiro, e que são as minhas fontes de inspiração, com certeza. E pela ONU ter toda essa história de trazer a simultânea como algo novo, porque a consecutiva, desde os primórdios, sempre foi utilizada em diversos países e tradições antigas no mundo antigo, e agora com a modernidade, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a simultânea e prevaleceu em cima da consecutiva, não deixando de existir a consecutiva, mas a simultânea tomando totalmente conta com a tecnologia e com o avanço dos tipos de aparelho que a gente utiliza para fazer a interpretação simultânea, com a rapidez das reuniões sendo feita com a simultânea, por isso que há um gosto, uma preferência muito maior pela simultânea em todas as partes do mundo. Na maior parte das vezes a simultânea é a preferência e a menina dos olhos tanto dos contratantes quanto dos intérpretes. E alguns contextos que são muito particulares, que eu já trouxe aqui à tona para vocês, na comunitária e outros contextos mais, a gente utiliza a simultânea, a consecutiva. Então, depois que aconteceu essa greve, muitos intérpretes começaram a falar sobre essa questão do choque acústico e quanto que as condições de trabalho no remoto precisam ser melhoradas, porque realmente muitos
contratantes querem baratear os seus custos, não querem pagar por uma plataforma que já oferece o serviço embutido da interpretação e acabam contratando plataformas que são inadequadas, fazendo com que a gente tenha que se desdobrar, abrir 2 computadores ao mesmo tempo, ouvir o nosso colega em outro dispositivo e fazer a reunião no outro, e acaba sendo muito desgastante. A gente acaba também não conseguindo concentrar de fato no conteúdo, na mensagem, que é o mais importante, e fica muito mais preocupado com a tecnologia, com a logística da reunião. Então, se vocês tiverem curiosidade, eu vou colocar aqui embaixo para vocês o link explicando um pouquinho como foi essa guerra, essa greve, e explicando também um pouquinho mais a fundo sobre esses 6 idiomas oficiais e todas as coisas que eu trouxe aqui de referências. Eu vou colocar aqui os links para vocês, de onde eu fiz as minhas pesquisas, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse nicho, que eu acho que é o nicho mais almejado por muitas pessoas, pelo menos por mim e por muitos outros colegas que eu conheço. E se vocês gostaram desse conteúdo, deem um joinha, comentem aqui embaixo, compartilhem com os amigos. E semana que vem eu venho com outro nicho que vai ser surpresa novamente. Eu espero que vocês gostem desse tipo de interação aqui que a gente está tendo, tá bom? Obrigada, até a próxima, beijos.